Guerreiro, boa noite, né? Você já conhece o procedimento, né? Então, você vai entrando aí e vai convidando seus amigos, beleza? Bom jogador, hein? Você entra aí você convida seus amigos. Fechar esse delito hoje, né? Ficar tudo certo. Mas eu gosto dessa música, que ele tem um fundo sax, né? Vocês sabem que eu gosto do sax, né? É isso aí. Como acho o Zuckerberg atualizado? Amanhã tem Zuckerberg atualizado já. Onde o Zuckerberg? Tá nos grupos do Zap aí. Amanhã vai no meu Instagram que eu vou dizer quem tem o Zuckerberg atualizado. Alfa Zulu gostou do fundo branco, hein? Tá branco ainda? Não, hoje tá bacana a luz, né? Vamos lá então, vai entrando aí, né? Vai convidando seus amigos, beleza? Vamos jogar duro então? Podemos iniciar? Podemos iniciar então? Bacana, né? Deixa eu entrar essa música, a parte do sax. Vocês sabem que eu toco sax, né? Então, é isso aí. Rapaz, bacana. Bacana, né? Jogando duro com você. Veja, hoje a gente vai acabar de analisar o delito de desacato. Eu falei para vocês que eu necessitaria de 2 horas, né, para fechar o delito de desacato. Já gastei 1 hora, tá certo? Hoje eu devo gastar aqui 45 minutos. E eu não vou falar, veja, não vou comentar temas que eu já comentei na aula anterior. Beleza? A gente tem que fechar isso aqui. Tranquilo? Então você que tem o seu Zuckerberg, que sempre acompanha aqui nossas aulinhas, né? Veja que a gente joga muito duro, o nível é muito alto, né? É isso, né? Por quê? Porque perceba bem, e eu digo o seguinte, o básico não passa para delegado, tá certo? Então você tem que sempre estudar um nível, né? Nível alto, né? A gente aqui não fica com básico, né? Professor, acabo de assistir suas aulas, vou aqui na doutrina que eu tenho, sabe? Coleção, resumo. Caramba! Um monte de coisa que você fala e não consta lá, porque aqui não é o básico. Tá certo? É isso aí. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte também. O aulão, né? Aulão Adelante, delegado de Mato Grosso, super confirmado, né? Professor, mas me parece que vai trocar a data. Eu sei, se trocar a data, a gente vai trocar a data do aulão também, tá certo? Agora eu te aconselho a correr, né? A correr, jogador, e fazer a sua inscrição lá no site www.adelante.net.br. Por que você tem que correr? Porque a gente vai virar o lote, beleza? Virou lote. Tranquilo, virou lote aí, não tem como, né? O jogo vai ser duro. Então corre lá, já faz a sua inscrição no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Outra coisa que eu quero falar com vocês acerca do aulão Adelante Polícia Militar da Bahia, tá certo? O aulão Adelante Polícia Militar da Bahia, corre lá. Então, o pessoal que vai fazer o concurso da Polícia Militar da Bahia, veja, tem que correr, né? Lá no site www.adelante.net.br e fazer logo a sua inscrição, beleza? Professor, eu não vou fazer Polícia Militar da Bahia, eu vou fazer Polícia Civil. Faz esse aulão. Eu moro na Bahia, você acha que é jogo I? Claro que é. Beleza? Claro que é, porque eu vou trabalhar penal, vou trabalhar legislação extravagante, vai ter constitucional, né? Professor Cristiano Lopes, direito administrativo com a professora Ana Cláudia Campos, né? Plantão da Claudinha, jogador demais. Então é uma equipe bacana, né? Uma equipe bacana que vai jogar duro lá, beleza? Então é interessante você fazer esse aulão lá da Polícia Militar da Bahia, tranquilo? A gente vai para destruir, tá certo? No site www.adelante.net.br. Tá? Depois a gente vai falar em relação às nossas aulas aqui
do DF. Bacana, então, então eu falava, né, acerca do delito de desacato. Você está na área? Posso dar aqui dar sequência? Posso dar sequência aqui? Posso dar sequência? Né? Alô você, né? Então bacana. Eu não estou recebendo... então legal. Estou vendo aqui que a galera... Legal. Então eu falava acerca do artigo 331, né? Lá do Código Penal. Veja, que menciona lá, descreve, né? A conduta lá do desacato. Chamo no Perceba, né? Abre aí no seu 331, rapidamente. A gente vai fazer uma revisão rápida aqui para seguir. Beleza? O 331 menciona o seguinte, ó, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, né? E eu falava para vocês que o desacato, veja, o agente ele desenvolve uma conduta ofendendo, né? Veja, desprestigiando, melhor dizendo, a função pública, né? Menospreza a função pública. Ele acaba atingindo o funcionário público, mas perceba, a finalidade é desprestigiar a função pública. Não é isso? E eu falava para vocês que no desacato há necessidade da presença do funcionário público, né? A necessidade da presença do funcionário público. Então, por exemplo, e não há necessidade do face a face, né? Então, o Tício está na delegacia, né? O delegado está dentro lá do gabinete dele. Veja, aí ele chega, né? Do lado de fora do gabinete do delegado de polícia, falou, delegado corrupto. O delegado não viu o Tício. O Tício sabe que o delegado está dentro do gabinete. Eu tenho desacato, porque não há necessidade da face a face, mas tem que ser na presença do funcionário público. Vai ter desacato ainda se o delegado está realizando diligências, né? Na rua, tá certo? No exercício da sua função, o delegado está lá realizando a busca, eu sou delegado corrupto. Eu tenho desacato também. E eu posso ter desacato ainda se o delegado se encontra de férias. O delegado de férias lá na praia, dá o Tício, seu delegado corrupto. Veja que está ofendendo o delegado, né? É uma ofensa em razão da função. E na presença do delegado, eu também tenho desacato. É diferente se ele passa na frente da casa do delegado e grita, delegado corrupto, sai correndo. Aí eu tenho injúria. Por quê? Não foi na presença do delegado. Deu para entender isso? Aí eu tenho injúria majorada, né? Isso aí você já tem lá no Zuc dela. Bacana. E eu falava que o STF entende que no delito de desacato você tem que ter uma finalidade específica. Eu tenho que, perceba, ofender o funcionário público, mas a minha finalidade é o que? Desprestigiar aquela função. Então, por exemplo, o funcionário público, um policial civil, ele vai realizar uma prisão. E no momento que ele vai realizar uma prisão, o Tício começa a chutar esse policial. Perceba que ele chuta esse policial, mas ele tem uma finalidade. Ou seja, se opor a desempenho daquela função, né? Veja, ele se opõe à ação daquele funcionário público que está agindo dentro da legalidade. Mas veja, ele se opõe a essa função. É por isso que ele chuta. E aí eu tenho uma resistência e não um desacato. Deu para entender? Se o Tício passa, né? Aí ele vê um policial na rua. Tá certo? Aí passa pelo policial, dá um chute no policial. Não, dá um chute no policial, desprestigiando o policial. Chutou o policial. Eu tenho desacato. Agora, se ele chuta no sentido de se opor a uma ação do policial, por exemplo, ele está em flagrante delito policial, veja, tem um dever jurídico, não é isso? O dever legal, melhor dizendo, de prendê-lo. Não é isso? Tem um dever legal de prendê-lo. E ele se opõe... ele se opõe à execução, veja, desse ato, né, um ato legal, desempenhado pelo funcionário público, nós teremos aí o delito de resistência. Deu para entender, então? Né? Deu para entender a diferença do desacato para o delito de resistência? É por isso que o STF, você tem diversos doutrinadores entendendo que não há necessidade de um dolo específico, não é isso? Mas o STF entende que sim. Entenderam ou não? Então tem que ficar esperto no sentido aí dessa diferença, né, do desacato para a resistência. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, veja que quando você vai desenvolver, né, essa conduta, né, o agente quando ele desenvolve essa conduta que se enquadra, né, lá no tipo penal do artigo 331, ele tem que ter conhecimento que aquela pessoa é um funcionário público, está no exercício da função.
Não é isso? Ou ele ofende aquela pessoa, né, em razão da função. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte: o Tício chegou na delegacia e aí ele verificou um advogado. Mas ele não sabia que era advogado. Tá certo? Pensou que aquele advogado fosse o quê? Um delegado de polícia. Tá certo? E aí começou a xingar aquele advogado, que ele pensava que era o delegado. Aí ele pro advogado: seu corrupto, seu delegado corrupto. Será que eu tenho aí o delito de desacato? Aquele advogado está no exercício da função? Eu tenho um erro no contexto fático. Não é isso? Não é isso? Então, perceba, eu tenho um erro no contexto fático, tá certo? Ele pensou que fosse um delegado, olha, ele queria cometer o delito de desacato, mas veja, ele acabou ofendendo um advogado, achando que aquele advogado fosse um delegado de polícia. Veja que não há que se falar no delito de desacato, porque ele não está no exercício da função, né? Ele não exerce uma função pública. Então, essa conduta ela vai ser desclassificada para um outro delito, tá certo? Ele vai responder aí pela injúria. É isso? Vai responder pela injúria. Professor, injúria majorada? Não, filho, não é injúria majorada. Veja, aquela pessoa ela não desenvolve, né, o exercício da atividade pública. Deu para entender? Então, se ele, por exemplo, ele xinga um advogado achando que aquele advogado é um delegado de polícia, né, na sua cabeça: olha, professor, acho que tinha um erro de tipo aí, né, e tal, calma, né? Ele continuará respondendo, não pelo delito de desacato, né? Sim, você tem, né, um contexto de erro, concordo com você, mas veja, ele não irá responder pelo delito de desacato, mas vai responder pela injúria. Deu para entender? Deu para entender, né? Não há que se falar em atipicidade do fato. Deu para pegar? Bacana, bacana, bacana. Eu tenho que te chamar no Perceba, né? Sempre aqui minhas anotações, para eu não esquecer, que eu dou diversas informações. Eu tenho que te chamar no Perceba para dizer o seguinte: o delito de desacato, ele só pode ser, veja, né? O delito de desacato, ele demanda o dolo, e a gente falava isso, não é isso? Então, perceba, não há que se falar na figura do desacato culposo. Não há que se falar na figura do desacato culposo. Vamos pegar um exemplo. Eu falei para vocês que o desacato é um crime de forma livre, não é isso? Não há que se falar de um crime de forma vinculada, é um crime de forma livre. Você pode praticar o desacato através de várias formas. Por exemplo, e a gente deu esse exemplo no módulo 1, quando o desacato ele pode ser praticado, inclusive, uma conduta omissiva. Como assim, professor? A doutrina aponta que há a possibilidade de desacato, uma conduta omissiva. Por exemplo, o delegado estende a mão, né, veja, para o advogado, né, e o advogado, né, veja, naquele dolo: olha, não vou apertar a mão desse delegado para desprestigiar esse exercício dessa função que ele exerce. E o delegado estende a mão e ele se omite. Olha o dolo é esse: desprestigiar essa função. Eu quero soltar, o delegado só fica prendendo, eu vou desprestigiar essa função. Então ele se omite, né? Ele não responde o cumprimento do delegado de polícia. Você teria aí o desacato de uma conduta, com uma roupagem de uma conduta omissiva. Aí eu vou pegar esse exemplo e vou trazer agora o desacato na órbita dos crimes culposos. Será que é possível o desacato com uma roupagem culposa? Eu tenho o delegado estendeu a mão, e o advogado, rapaz, estava voando. Ele nem percebeu. E ele não cumprimentou lá o delegado. Será que há desacato aí? Claro que não, porque decorreu de uma conduta culposa. É isso? Então não há que se falar em desacato, a conduta dele é culposa. O desacato sempre tem que ser doloso e, segundo o STF, tem que ter a finalidade específica de desprestigiar, né, menosprezar a função pública, né? O exercício ali da função pública. Deu para pegar essa? Posso continuar? O jogo tá duro. Desacato versus exceção da verdade. Eu falei para vocês que aqui eu não brinco. Eu não vim aqui para dar básico. A gente está tratando aqui do desacato. Aqui eu deixo o desacato no osso, né? Vem cá, não corre não. Desacato versus exceção da verdade. Será que é possível o Instituto da Exceção da Verdade, quando
eu trato do desacato, né? Seu delegado corrupto. Será que se eu provar que ele é um delegado corrupto, eu tenho a exclusão da tipicidade na minha conduta? Veja que não há possibilidade, né, da exceção da verdade lá no delito de desacato. Primeiro, não há, né, você não tem aí previsão legal, tá certo? O desacato, o bem jurídico tutelado, veja, é a administração pública, né, o prestígio da administração pública, e a exceção da verdade, ela é tratada lá nos crimes contra o patrimônio. É isso? Nos crimes contra o patrimônio. Essa é a regra, né? Você tem lá a exceção da verdade tratada nos crimes contra o patrimônio. Então, não é possível a exceção da verdade quando você trata lá do delito de desacato. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte, fica ligado, né? Porque reclamar do exercício da função, né, ou criticar comportamento funcional não caracteriza desacato. Como assim, professor? Eu fui lá numa repartição pública e aquele pessoal é lento daquela repartição pública lá. Pedi uma certidão, né, cara? Já tem muito tempo. Sabe? Um tempão. Até hoje não me mandaram nada. E eu fui lá. Chegou lá, eu falei, ó, vocês são lentos. Vocês são lentos. Será que eu tenho desacato aí? Eu chamar um funcionário público, né, de lento? Ou um funcionário público chamar um outro funcionário público de lento? Você é lento, né? Olha, já era para ter me mandado esse documento aqui, você é muito lento. Fazer uma crítica ao comportamento funcional, eu te chamo no Perceba e digo. Reclamação de um serviço público, né? Reclamação do desempenho de um exercício de uma atividade pública, não há que se falar em desacato, tá certo? Então, olha, reclamação, né? Ou crítica a um comportamento funcional, não há que se falar em desacato, tá certo? Então, se um funcionário público fala, ó, você é muito lento aí no seu trabalho, fala para um outro, você não tem desacato, beleza? Agora, você não pode ofender, tá certo? Agora, a crítica ao comportamento, não há que se falar em desacato. Isso é muito importante, você tem que estar ligado. Desacato versus, né? Desacato versus exaltação de ânimo. Desacato versus exaltação de ânimo, tá certo? Então, veja, será que se eu chegar numa repartição, começar a gritar, eu tenho um delito de desacato configurado? Não tenho, tá? Não tenho. Agora, gritar é uma coisa, né? Olha, vocês são lentos, ainda não abriu. Gritar é uma coisa. Gritar com ofensas, aí sim. Tá certo? Então, a questão da pessoa falar alto, né? A chamada falta de educação, não é isso? Se a pessoa ser grosseira na forma de falar, não caracteriza o desacato. Beleza? Então, olha, a pessoa que não é mal educada, que externa uma mal educação, não há que se falar um delito de desacato. Beleza? Agora, se além de falar alto, ela ofende, delegado corrupto, aí você tem desacato. Entenderam? Não, então a forma de falar simplesmente não materializa aí o delito de desacato. Beleza? Então fica esperto, né? Falar alto, tom agressivo, por exemplo, por si só não caracteriza o delito de desacato. E a gente entra agora numa questão muito debatida, né? Professor, mas que aula, hein? Caramba! Bacana esses detalhes aí que você joga jogando duro, né? Bacana, bacana, bacana. Não entendi ali o que ele colocou agora, né? Pode ser em razão da função, né? O funcionário porque está no exercício da função em razão dela, né? Bacana? Vamos lá então. E aí, eu pergunto para você, será que o ébrio ele pode responder por desacato? O ébrio, ele pode responder por desacato. Aquela pessoa que se encontra num estado de ébrio, né, embriagado, será que ele responde pelo delito de desacato? Se ele ofender, superou essa expectativa, se ele ofender um funcionário público, perceba, veja que na doutrina prevaleceu durante muito tempo
o entendimento de que a pessoa que se encontra no estado de ébrio não poderia responder pelo delito de desacato. Primeiro que para responder pelo delito de desacato, veja, eu tenho que ter o dolo, aquela finalidade de menosprezar, não é isso? De desprestigiar o exercício da função pública, né? Aquela função pública. O exercício da função pública, né, desenvolvida aí pelo agente público, não é isso? E isso só poderia ser concebido se você entender, né, entendendo que uma pessoa ela deve estar no seu estado normal, né, tranquila, não é isso? Com a sua consciência tranquila, não por sob efeito de álcool, tá certo? Durante muito tempo essa corrente ela sustentou aí a impossibilidade do ébrio responder pelo delito de desacato. Eu vou te chamar no percebe e dizer o seguinte: você verifica uma evolução nesse pensamento doutrinário. Você verifica uma evolução nesse pensamento doutrinário porque você tem lá o artigo 28, inciso 2. O artigo 28, inciso 2 menciona, né? Olha lá. Da onde, professor? Lá do Código Penal. Ele fala, ó, não exclui a imputabilidade penal, né? Aí, inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. É isso? E aqui você chama, não perceba a teoria Axiom libera em causa. Olha só, jogando um duro, desacato, falando de embriaguez, chamando a Axiom libera em causa, né? Teoria italiana, não é isso? De origem italiana, Axiom libera em causa, né? Chama, não perceba, né? Veja que a consciência da conduta vai ser verificada no momento da ingestão da bebida, né? Quando ele bebeu quando ele ingeriu a bebida alcoólica, seja aí uma embriaguez voluntária, né? Aquela embriaguez dolosa, que ele quer se embriagar, ou uma embriaguez culposa, né? Ele não tomou cuidado ali, acabou se embriagando, te chamo no percebe e digo, ele sabia, né? Tinha conhecimento do caráter ilícito e do fato, né? E naquele momento ele poderia agir de acordo com esse entendimento. Bacana, tranquilo, legal, legal, legal. Então, com esse fundamento na discursiva, você chamando, não perceba, o entendimento hoje é que o ébrio responde. Professor, ébrio, qualquer ébrio. Aí eu te chamo, não perceba. Qualquer ébrio não. Qualquer ébrio não. A teoria Axiom libera em causa, ela foi desenvolvida, te chamo, não perceba, lá na Itália, visualizando a embriaguez pré-ordenada, né? O cara bebe para praticar o crime. Então, olha, vamos analisar essa consciência do agente, né? Se ele podia entender o característico do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, no momento em que ele está ingerindo a bebida, e não no tempo do crime. Entenderam ou não? A teoria que se libera a causa, ela trabalha com essa verificação antes da prática do delito. Porque se você for verificar no momento do delito, você não vai ter aí a culpabilidade. Não é isso? Porque ele não podia, no momento da prática do delito, entender o característico do fato e agir de acordo com esse entendimento. Né? É isso? Ah, lá na imputabilidade, joga duro. Bacana, né? Então, tem que ficar ligado. Tá. E aí, show de bola, né? Aí eu falei assim, professor, todo ébrio não. Porque você não aplica a teoria Axiom libera em causa quando a embriaguez for fortuita ou proveniente aí de força maior, não é isso? Como é que você vai responsabilizar uma pessoa, veja, pelo fato dela ter adormecido do lado de uma fábrica de bebida, e aí ela acabou dormindo lá, acabou cheirando aquela, né, bebendo, cheirando aquela bebida e tal, aquela, né, veja, e acabou ficando doidão, né, lá na fábrica de bebida, acabou inalando aquilo ali e acabou ficando doidão. Né? Veja, aí você tem uma embriaguez fortuita, né? Ou aquela pessoa que o cara coloca uma arma de fogo, bebe, a pessoa bebeu, tá doidona. Aí vai lá e desacatou o policial. Né? Aí não responde. Não responde porque, perceba, aí você está tratando de uma embriaguez fortuita ou proveniente de força maior. Tranquilo? Deu para entender isso? Né? Um exemplo clássico, né? Bacana. Quando eu te chamei no perceba e falei para você que a alteração de ânimo, né, uma pessoa... tá. Aí eu falei para vocês, será que uma pessoa com alteração de ânimo, ela pode praticar o desacato? Eu falei para vocês
que alteração de ânimo por si só, não. Mas se ela se altera, né? Ou se alterou ali no ânimo e ofendeu uma pessoa, aí sim, né? Aí sim, né? Aí a colega tá falando ali, embriaguez, aí aqui também estaria de fora também, né? A embriaguez patológica, né? Que aí você tem lá, veja, mas a embriaguez patológica, você vai tratar lá na culpabilidade, né? Como se fosse uma doença mental, não é isso? Chama aqui, não perceba. E aí eu tô te chamando, não perceba? Isso, né? Outro dia a gente vai falar sobre embriaguez, né? Tem uma aula muito boa aí, eu já até dei. Eu tô aqui te chamando, não perceba, para dizer o seguinte: será que a alteração de ânimo por si só, ela enseja a prática do delito de desacato? Não. Alteração de ânimo por si só, não. Né? O cara começa a falar alto, grita, mas ele não ofende o funcionário público. Tá certo? Isso é uma coisa. Agora, se ele tem um ânimo alterado e ele ofende o funcionário público no exercício da função, aí sim eu tenho desacato. Professor, mas ele não estaria aí, assim, fora de si? Veja, a colega colocou ali, eu já tinha até falado sobre isso, né? Veja, você tem lá no 28, no parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º não, lá no 28, inciso 1, melhor dizendo, né? Lá no inciso 1, também diz o seguinte, ó, 28, ó, não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Você sabe a diferença da emoção para a paixão? Você sabe? Então, a paixão é pelo time e a emoção é pelo gol. Tá certo? A emoção é pelo gol, né? Ó, naquele momento, né? Aí você tem, né, quando a gente fala lá dos denominados crime em curto-circuito, a gente tem isso aí, né? Tem lá no Zuckerberg, depois você vai dar uma olhada lá. Vamos jogar duro, que a gente tem que ainda analisar aqui o julgado do STJ, né? Tanto da terceira sessão como da quinta turma. E aí eu tenho que jogar duro com você aqui. Bacana, bacana, bacana. Então a gente tratou aqui do desacato em face da alteração de ânimo, né? Veja, se ele está com o ânimo alterado, mas mesmo assim ele ofende um policial civil, por exemplo, vai responder lá pela prática do delito de desacato. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: quando é que eu tenho desacato consumado? Quando é que eu tenho desacato consumado? Veja que o desacato é um crime unissubsistente, não é isso? Não há, veja, é importante, né, falar em relação a isso. É importante que basta que o agente venha a proferir palavras com potencial ofensivo àquele funcionário público com a finalidade de desprestigiar a função que ele exerce. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: professor, o Tício, ele xingou o delegado, chamou o delegado de corrupto. Mas o delegado, inclusive ele estava embriagado. Isso acontece direto na delegacia, cara. Enfim, o delegado já está acostumado com isso, sabe que é bêbado, né? O delegado, não, deixa isso para lá, eu não estou nem aí. O delegado não se sentiu ofendido. Será que o fato do delegado não se sentir ofendido, eu tenho desacato? Se a pessoa não se sentiu ofendida, muito embora aquelas ofensas teriam o potencial de ofender, né, aquela pessoa no exercício da função. E aí? Eu tenho desacato? Te chamo no Perceba e digo o seguinte: basta que ele venha proferir as ofensas, tá certo? Então, não há necessidade de que a pessoa em que recai aquelas ofensas, ela se sinta ofendida. Bacana, eu tenho desacato materializado, independente se a pessoa se sentiu ofendida ou não, tá? Veja que o desacato trata-se de um crime formal, isso. Crime formal, também chamado de crime de resultado cortado, ou crime de consumação antecipada. Joga um Alfa Zulu aí, né? Fica ligado, né? Crime formal, né? Quando for respondendo uma prova, né? E você sabe que o crime é um crime formal, não é isso? Aí você joga lá. Trata-se de um crime formal, também chamado de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Você já vai tornar sua prova diferenciada daquele aluno que escreveu assim: trata-se de crime formal apenas, né? Ao examinador, opa, isso aqui joga duro. Ele deu, né? Olha aqui, 3 denominações do crime formal, né? Ele falou aqui, ó, crime formal, consumação antecipada ou de resultado cortado. Bacana? Joga duro com você. Veja que independe de que o funcionário público se sinta ofendido,
e eu te chamo no PC e digo, porque qual é o bem jurídico tutelado? Eu sei que, professor, mas você falou mais à frente que a lei também protege, né, a honra do funcionário público. Sim, mas veja, de forma secundária. Primeiramente vem a dignidade, né, lá da função pública, entenderam ou não? Então, independe se o funcionário se sentiu ofendido ou não, há uma proteção bem jurídico, né, que é a dignidade aí da função pública. Bacana, bacana, bacana. E aí eu falei da consumação. E a grande pergunta também que se faz, será que o desacato ele desafia a publicidade? Será que para a materialização do delito de desacato, outras pessoas necessariamente, há necessidade que essas pessoas venham presenciar o fato? Ou basta, será que eu tenho desacato de um particular ofendendo um funcionário público? Os dois só no ambiente? Ou um funcionário público ofendendo um outro funcionário público? Ou há necessidade de que esse fato seja praticado, né, numa órbita aí da publicidade, né, de forma pública, que outras pessoas venham tomar conhecimento? Veja que não há necessidade da publicidade. Eu posso ter o desacato, o delegado e o advogado. O advogado desacatou um delegado lá no gabinete do delegado. Já que eu falei do delegado, e a gente está falando de desacato, né? Esse pessoal que tem essa mania, né? Veja, de jogar duro, de chegar e arrumar confusão na delegacia, sai xingando o delegado, entra no gabinete do delegado sem autorização. Eu te chamo no PC e digo, e você já tem essa informação no Zuckerberg. A STJ entende que entrar ou permanecer no gabinete do delegado de polícia sem, eu falei autorização legal ou não, né? Sem autorização do delegado, né? Vamos lá. STJ na pegada de que entrar ou permanecer no gabinete do delegado de polícia sem a sua autorização constitui crime de violação de domicílio. Bacana, violação do domicílio. Você sabia dessa? STJ nessa pegada aí. Entrar ou permanecer no gabinete do delegado de polícia sem a sua autorização constitui crime de violação de domicílio. Isso, né? Bacana, né? Legal. E além da violação do domicílio, ainda vai responder por desacato. Quem entrou no gabinete do delegado sem autorização ainda xingou o delegado. Vai responder por 2 crimes, né? Veja que objetos jurídicos tutelados são diferentes. É isso? É isso. Qual responde? Não entendi, né? Já falei aqui, né? Não sei que jogou duro. Então, veja, não há necessidade da publicidade. Beleza? Travou? Travou, não? Não há necessidade da publicidade. Isso aí eu já falei aqui. Você pegou aí, não pegou? Aí eu aqui chamei, aí peguei um julgado do STJ, já joguei. Jogou duro aí? Bacana? Então, segue o fluxo. Pompeu, jogando duro demais. O Pompeu tem o Zuckerberg, né? O Pompeu, ele me segue desde a época que eu comecei aqui no Periscope, né? O Pompeu ele já tem 1 ano de Zuckerberg, né? De informações, né? E sempre essas informações aí. Joga duro demais. Aí eu falei da consumação. E agora eu chego para falar da tentativa. Será que é possível a tentativa de desacato? Bem, você tem que analisar o seguinte: quando eu trato do desacato verbal, se liga que o desacato é um crime que é unissubsistente, não é isso? Ele ofende ali, ó, um ato, né? Veja que quando eu tenho um desacato verbal, você não poderia visualizar aí uma tentativa, né? Você não poderia visualizar uma tentativa, em regra. É um crime unissubsistente. Beleza? Quando eu trato das outras formas de desacato, porque eu falei para vocês que uma pessoa pode desacatar, por exemplo, não falar, mas, por exemplo, pegar tá ali chovendo, tem lama ali, aí pegou uma lama e ia jogar no policial. Aí no momento que ele vai jogar no policial, uma pessoa segura a mão dele. Então, para Magalhães de Noronha, chama no PC, fala na oral, chama Magalhães de Noronha. E você fala, para Magalhães de Noronha, quando o desacato ele é praticado, né, através, por exemplo, de um arremesso de algo em cima de um policial, por exemplo, você poderia ter a figura de desacato. Por quê? Porque, veja, pode uma pessoa segurar a mão daquele particular, né, estaria desacatando
ao funcionário público. Veja, então, olha, quando eu trato de desacato verbal, não seria possível. E quando eu trato desse desacato, né, vamos supor, um desacato é um crime de forma livre, o cara pega uma lama, um pouco de lama na mão ali e joga no policial. Aí seria possível de acordo com Magalhães de Noronha. Mas veja, esse tema é divergente. Esse tema é divergente, aí ele fala ali, carta interceptada, eu te chamo no Perceba e digo o seguinte. O desacato, filho, ele não tem que ser na presença do funcionário público. Quando eu mando uma carta, eu estou na presença do funcionário público? Não. Professor, se essa carta é ofensiva ao funcionário público? Sim. É ofensiva? É. Aí eu tenho injúria majorada. Entenderam? Olha aí, ó. Então, com carta, e-mail, não caracteriza o desacato. Você vai ter injúria majorada. Majorada como? Lá é quando a injúria, ela faz alusão, veja, à função pública exercida pela vítima, né? Ou melhor, pelaquela pessoa que está sendo ofendida. Deu para entender? Então, tira esse negócio de carta aí com desacato. Joga duro. Necessita da presença, não necessariamente da face a face. Bom, bem, aí eu estava aqui jogando duro e falando para você o seguinte, o desacato é um crime de forma livre. Então, quando o desacato é verbal, né? O desacato é verbal, não haveria a possibilidade da tentativa. Mas quando o desacato, por exemplo, já que é uma forma livre, eu posso pegar, né? Lançar a mão ali, pegar uma lama, né? Um pouco de lama na mão, jogar no funcionário público, né? Para não falar outra coisa que as pessoas gostam de jogar, né? Não vou falar aqui, joga duro! Joga duro. Complicado. Então, o cara, não, deixa eu segurar esse negócio aqui. Ah, tá, então toma você então. Tum. Aí joga duro, né? Joga duro. Joga duro, joga duro. Né? Vocês adoram isso, né? Pode ocorrer um erro na execução e você acertar um outro particular. Você vai ter desacato. Por que, professor? Erro na execução, né? Veja, as qualidades, né, acabam passando para aquela pessoa, né, que foi atingida. Um erro na execução, um desacato. O cara pegar lá, sabe aquele negócio mesmo que tu está pensando? Aí há um erro na execução, acaba acertando em você. Né? Aí você chama no Perceba, se limpa e faz análise jurídica da coisa. Entendeu? Aí você vai lá na delegacia, tá lá todo sujo, mas tá analisando juridicamente. Ah, um erro na execução e tal. É o número do julgado do STJ, eu não lembro agora de cabeça, mas você vai procurar aí na net, né? Coloca lá, violação do domicílio, né? Gabinete de Delegado de Polícia, você vai achar lá. Bacana. Ah, tá. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Magalhães de Noronha tem essa pegada, né? Entendendo aí que seria possível a tentativa, né? Nesse exemplo que eu te dei. Veja, esse é o pensamento de todo mundo? Não. Você tem, por exemplo, né? Ainda aí na órbita dos clássicos, você tem ainda mais Jesus entendendo que não é possível. Entendendo que mesmo nessa situação que o cara pega a lama, né, e ele vai jogar e uma pessoa segura o braço dele, veja, o desacato é um crime formal, né? Veja, trata-se aí de um crime também unissubsistente. Então eu teria o crime consumado e não tentado. Olha você crescendo numa prova oral, né, ele perguntando se há possibilidade de tentativa de desacato, você falando que o desacato é um crime de forma livre, quando o desacato é verbal, né, veja, não há discussão de que não é possível a tentativa, trata-se de um crime unissubsistente, mas quando o desacato ele é praticado através, por exemplo, uma pessoa que vai, né, lançar, arremessar algo, um policial civil, você chama e fala, olha, Magalhães de Noronha verifica, né, na possibilidade de tentativa nessa forma de praticar o desacato, tá certo? E perceba, o professor Damásio Jesus já entende que não. Olha, peraí, trata-se de um crime subsistente. Então, pegou a lama, não jogou, é consumado. Né? Não jogou por circunstâncias alheias à vontade, então é consumado. Então, é importante, né, saber a posição também de Damásio. E Damásio joga duro, porque ele fala o seguinte, olha, a lei pune a atitude. Tá? Nessa parte aqui do desacato, quando vai lançar objeto em alguém, você não tem corrente majoritária, você tem aqui a divergência na doutrina. Beleza? Isso aí é importante. Agora lá, quando você trata do desacato verbal, é tranquilo, o entendimento é que não é possível a tentativa. Bacana. A gente fechou agora o delito de desacato, a parte doutrinária, não é isso?
e agora a gente vai comentar acerca da jurisprudência. Eu ainda tenho um pouquinho, né? Olha lá, 40 minutos. Eu falei para vocês que eu jogo duro demais. Eu falei para vocês que eu precisaria de 2 horas para falar do delito de desacato. Não é isso? Aí, ó. Tá vendo? Então é isso. Agora sim, vamos falar do julgado, né? Que todo mundo falou. Mas agora você pode falar, porque você conhece o delito. Depois de 2 horas de estudo, você conhece o delito. Bacana? Tranquilo. Então, veja, em dezembro do ano passado, né? Recurso especial 1640-084, São Paulo, né? 15 de dezembro de 2016. Veja, a quinta turma, ela enfrentou, né? Essa análise lá da roupagem criminosa, da conduta descrita lá no artigo 331. E a quinta turma disse o seguinte, né, o relator. Ele falou o seguinte: olha, o Brasil adotou, né, faz parte, é isso? Ratificou aí lá o Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Veja que, e aí lançou mão, inclusive, do julgado do STF, dizendo o seguinte: os tratados de direitos humanos ratificados pelo país têm força supralegal. Ou seja, os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, eles se colocam acima da lei e abaixo da Constituição. Então, tem força supralegal. Bacana? Quando você tem um contexto desse, veja, você tem que manter uma compatibilidade com a norma, né, entre as normas, né, que está abaixo, não é isso? A lei, não é isso? E uma norma que está acima da lei, supralegal. Existe também o que eu poderia chamar de controle. Bacana? Controle, né? Pirâmide de Kelsen, Constituição, uma norma supralegal é abaixo da Constituição e a lei. Entre a lei e a norma supralegal, eu tenho um controle, que eu vou chamar de controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade, ele diz o seguinte: olha, uma norma inferior a uma norma supralegal, tá certo? Se há uma contradição dessa norma em relação a essa norma supralegal, que são os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, você tem que entender que essa norma ela vai perder os seus efeitos, né? Veja que ela acaba perdendo os seus efeitos. Ou seja, essa norma ela é destituída de validade. Entenderam ou não? Entenderam? Veja, não estou aqui falando de inconstitucionalidade. Eu estou falando que essa norma ela não tem a sua validade, ela perde o efeito. Isso é um controle de convencionalidade. Entenderam? Será que eu poderia falar de controle, né? Quando você trata de uma norma que é anterior à Constituição, você tem que verificar se essa norma ela foi recepcionada. E aí entra o que eu chamo de filtro constitucional. Olha, eu jogando duro no constitucional. É o filtro constitucional. Né? Olha, só vai entrar aqui, olha, no novo ordenamento jurídico, né? Olha, aqui na nova ordem jurídica, né? Veja se você mantém uma compatibilidade com a Constituição, né? Há um rompimento em relação à Constituição anterior. Jogando duro aí no constitucional. Então, o controle aqui é de convencionalidade. E aí, a quinta turma falou o seguinte: o artigo 13 lá do Pacto de São José de Costa Rica, Pacto de São José da Costa Rica, menciona, olha, a quinta turma falando, menciona o seguinte: o artigo 13, ele estipula, melhor dizendo, tá? Ele estipula mecanismo de proteção à liberdade de pensamento e de expressão. E essa forma de legislar, né, dando uma roupagem criminosa, essa conduta do particular que venha, né, a expressar seu pensamento, veja, acerca do exercício de uma função pública, ofende o direito de expressão. Se ofende o direito de expressão, veja, e esse direito de expressão está consagrado, né,
não só na Constituição, mas também aqui numa norma supralegal, com status de direitos humanos, não é isso? Eu tenho que considerar que esse dispositivo, né, que tem a roupagem, o desacato, veja, ele é destituído de validade. Entenderam ou não? Então, em apertada síntese, esse foi o pensamento lá da 5ª turma do STJ, né? Entendendo que, inclusive, esse revestimento, né, criminoso da conduta daquele que vem a ofender o funcionário público no exercício da função em razão dela, ofende o princípio da isonomia. Porque você está prestigiando mais um funcionário público do que o particular. Não é isso? E aí você tem lá a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que já recomenda aos países que ratificaram aí o Pacto de São José da Costa Rica, que venham retirar de suas legislações essa figura típica do desacato. Essa é a recomendação lá da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Entenderam ou não? Então foi com essa concepção que a 5ª turma entendeu que a conduta, né, tipificada lá no artigo 331, esse tipo, né, ele perderia sua validade no controle de convencionalidade, né? Então, foi nesse sentido, e aí você teria aí uma descriminalização lá da conduta prevista no artigo 331. A pegada foi essa no julgado. E ainda dizia o seguinte, ora, não estaria aí dando carta branca para as pessoas ofenderem os funcionários públicos. A pessoa iria responder sim, mas veja, pela injúria, pela calúnia. Não necessariamente o poder público tem que construir, né, uma blindagem maior ao funcionário público, porque ofensa o direito de expressão, porque a pessoa vai ficar com medo. Eu não vou falar com o funcionário público não, porque eu posso responder por desacato. Olha aí, cerceando o direito de expressão. Entenderam qual foi a ideia, mais ou menos? A ideia foi essa, né? Não dá aqui pra gente fazer um estudo aprofundado do julgado, porque já estou com 46 minutos de live, eu tenho que passar aqui agora para a decisão da 3ª sessão. Então foi nessa concepção, tá? Entendendo que o controle foi um controle de convencionalidade, trabalhando com o Pacto São José da Costa Rica, lá do artigo 13, que fala que os estados devem adotar, né, mecanismo de proteção, a liberdade de expressão, a pessoa ia se sentir acuada, né, de se dirigir a um funcionário público, porque poderia responder por desacato, né, estaria cerceando, né, o direito de expressão, o direito de pensamento, não é isso? E veja, esse direito consagrado como um direito, como uma forma de direitos humanos, né, lá no Pacto São José da Costa Rica, que está acima da lei. É uma norma supralegal, acima do Código Penal. E então, percebam, no controle de convencionalidade, esse artigo não teria aí a sua validade nesse contexto, né? Estaria aí destituído de efeitos. Deu para entender, então, o que ocorreu, né? Controle de convencionalidade, você vai jogar duro lá no Constitucional. Bem, aí o que acontece? Veja que o STJ, considerando, né, a repercussão que deu, né, essa questão de descriminalizar a conduta lá, né, que caracteriza o desacato, o STJ entendeu em afetar, né, o colegiado entendeu em afetar o habeas corpus para a sessão, né, a sessão lá que reúne as duas turmas de direito penal lá no STJ. Até para pacificar a questão, ou não é crime, tá certo? E aí o relator, que é o ministro Reginaldo Soares de Fonseca, seguiu a concepção lá que prevaleceu da 5ª turma, lá do ministro Ribeiro Dantas, né? Entendendo que o desacato deveria ser, sim, descriminalizado por esses fundamentos que eu acabei de falar. O relator, lá no julgado da 3ª sessão, que foi agora, ele entendeu pela descriminalização do desacato. O relator, foi o voto que prevaleceu? Não. Então, por maioria, os outros ministros, com exceção do ministro Ribeiro Dantas, né, que votou
né, ele votou de acordo com o voto que ele tinha dado antes, tá certo? Com exceção do ministro Ribeiro Dantas, veja, por maioria, o STJ, né, e aí com o voto vencedor lá do ministro Antônio Saldanha Palheiro, entendeu que a conduta de desacatar o funcionário público no exercício da função continua, né, ou em razão dela, com uma roupagem criminosa, tá certo? Veja que para o ministro a figura penal do desacato não prejudica a liberdade de expressão, pois não impede o cidadão de se manifestar, desde que ou faça com civilidade e educação. Ora, perceba, o direito de expressão, bacana, né? Pacto de São José da Costa Rica, artigo 13, bacana. É uma forma de direitos humanos, legal. Mas eu te chamo no percebe digo, né? Nenhum direito é absoluto. Veja, então, ele pode se manifestar agora. Não pode ocorrer excessos. E a figura do desacato é para isso. Tanto é que, quando você fala de princípio da isonomia, falar que lá não está se atentando para o princípio da isonomia, considerando que você está aí dando uma roupagem criminosa à conduta do desacato, cerceando o direito de liberdade, ele aqui chama no perceba e diga. Olha, não há que se falar em ofensa do princípio da isonomia, não. Tanto não há que, se há excesso por parte do funcionário público, você tem a lei de abuso de autoridade, coloca um alfazulu aí. Você tem a lei de abuso de autoridade. Então você mantém a paridade. O particular, se exceder, é desacato. E o funcionário público, se exceder, é abuso de autoridade. Olha a paridade, chamando no perceba, você na prova oral crescendo. Conhecendo os dois votos. Entenderam ou não? Porque eu demorei tratar dos julgados com vocês. Todo mundo falando de julgado, desacato. Não, irmão. Primeiro você tem que conhecer o delito, depois você vem para o julgado e entende as teses que foram defendidas. Aí sim, aí você começa a crescer. Aí você começa dentro da sua humildade, né? Você que mora lá no interior, que não tem acesso à informação, essa aula aqui é para você. Veja a gente fechando aqui com 50 e poucos minutos de live, pesada. Eu falei para vocês que eu precisaria de 2 horas, né? E eu não estou correndo não, cheguei da delegacia cansado e estou aqui jogando duro, porque eu falei que hoje eu ia fechar essa parada aqui. Tá certo? Então, veja, essa foi a decisão lá da terceira sessão, né? Ainda diz o seguinte... o ministro Rogério Schettini ainda, acompanhando o voto vencedor, ainda diz o seguinte, ó, ele diz o seguinte, ó, que a exclusão do desacato como tipo penal não traria benefício concreto para o julgamento dos casos de ofensas dirigidas a agentes públicos. Explicando ainda que, com o fim do crime de desacato, as ofensas a agentes públicos passariam a ser tratadas pelos tribunais como injúria, crime para o qual a lei já prevê um acréscimo de pena quando a vítima é servidor público. Entendeu? Você já tem lá. Tá certo? Então veja, ainda no julgado, dizendo o seguinte, lembrou ainda que, apesar da posição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ser contrária à criminalização do desacato, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão que efetivamente julga os casos envolvendo indivíduos, é isso? Estados, já deixou claro em mais de um julgamento que o direito penal pode responder a eventuais excessos na liberdade de expressão. Ele está falando o seguinte, olha, nenhum direito absoluto, né? A gente aprende isso no direito constitucional. Tá certo? Então, é isso. E qual é a finalidade desse tipo penal do 331? Veja, acrescentou, por outro lado, e o Poder Judiciário brasileiro deve continuar a repudiar reações arbitrárias, eventualmente adotadas por agentes públicos, punidos pelo crime de abuso de autoridade. É isso? Que no exercício da sua função venha reagir de modo autoritário a críticas e opiniões que não constituem excesso intolerável do direito de livre manifestação do pensamento. Entenderam ou não? Então ele falou, olha, veja, o judiciário pode, se há um excesso por parte do funcionário público, ele responde por abuso de autoridade. Tá certo? Então veja, o julgado da terceira sessão foi dentro dessa concepção, muito importante, a gente ter o conhecimento do julgado, depois dar uma lida lá, é muito importante, a gente ter um conhecimento desse julgado. E saber sempre... ter conhecimento também, o ministro Ribeiro Dantas, ele acompanhou o relator, foi vencido também, E o ministro Ribeiro Dantas, ele lançou mão dos outros argumentos que eu já tinha falado. E ele diz o seguinte, ó,
porque ele acha que o desacato deveria ter a sua conduta aí a conduta, né, tipificada lá no artigo 31, né, deveria ser retirada a roupagem criminosa dessa conduta. Ele ainda diz o seguinte, ó, o ministro Ribeiro Dantas, que já tinha se posicionado no julgamento anterior, falou o seguinte: afirmou que não se deve impor uma blindagem aos agentes públicos no trato com os particulares. Ou seja, ele está falando, olha, esse lance aí de blindar os agentes públicos ofende o princípio da isonomia, né? E continua. E diz que o judiciário gasta muito tempo e dinheiro para julgar ações por desacato, muitas das vezes decorrentes de abuso do agente público, que considera como ofensa a opinião negativa do cidadão. Entendeu? Eu já falei para vocês, né, que a opinião, a crítica ao comportamento funcional não caracteriza desacato, mas o que acontece? O policial acha que aí já instaura a TC, aí lá no judiciário, durante a instrução, ele fala, isso aí foi uma crítica ao comportamento funcional. Então fala assim, ó, gasta-se muito, entendeu? Diversas ações aí com desacato, que não é desacato, entendeu? Então ele fala isso, né? Olha, o Estado perde muito tempo com isso, entendeu? Bacana? Tranquilo? Então veja, a pegada é essa, né? A pegada é essa, é forte, né? A gente mantém essa pegada aí, tá certo? Esse foi o desacato, módulo 2. Bacana? Pesado, né? Falei pra vocês, né? Aí sim, agora eu discuti o julgado, né? Eu faço sempre depois, né? Aí eu deixo aí o pessoal falar. Primeiro eu tenho que ensinar você o delito, eu tenho que passar 2 horas te ensinando, depois eu venho aqui e falo do julgado, que agora você sabe o que é desacato, sabe tudo. Coloca no Zoquilherna aí. Jogou duro demais, né? Módulo 1, tem que pegar o módulo 1, né? Módulo 1 mais 40 minutos. Bacana. Acharam pesado? Vocês acharam pesado esse final aí? Esse módulo 2 foi pesado? Eu cansei. Rapaz, muito detalhe, né, que a gente tem aqui pra passar. Vai no meu aulão, hein? Aí, ó, a galera aí na área, Jaqueline Miranda na área. Vamos lá ver quem tá aqui. Kelly na área. Ana Carolina na área. Raquel. Leonardo. Quantas vagas no primeiro lote? Corre lá. Foi bacana demais, né? Professor, cansei de escrever aqui. Essa do julgado eu gostei, porque, sabe, eu gostei, né? Pirâmide de Kells. Aí você tem lá a Constituição, aí tem os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, aí tá abaixo da Constituição, mas acima da lei, então é supralegal. Então quando eu vou fazer seria um controle, né, entre a lei e a norma supralegal, eu tenho um controle de convencionalidade, né? É isso aí. Se fosse a Constituição, né, aí você sabe, né, qual seria o controle, né? É isso aí, pessoal. Vamos fechar, parar depois dessa aula. Vou mostrar essa live para o juiz. Doutrina clássica, Leonardo. Não vi ali. Pessoal, caiu na Ministério Público, né? Eu não sei agora, domingo, né? A exceção de Romeu e Julieta. Tem no Zucderno, né? Quem é que já viu isso no Zucderno? Eu falava para vocês, né? Não há possibilidade de exceção no Romeu e Julieta, considerando que o STJ ou o STF entende que a vulnerabilidade ela é absoluta, né? Lá no estupro de vulnerável. Tem lá, tá lá no Zucderno. Não tem no Zucderno que eu dei ano passado? É isso aí. Só fechando a patama agora. Hoje foi puxado, né, pessoal? 1 hora de live. Valeu. A gente volta, né? Cansaram? Imagine eu. Valeu, né? O julgado precisa dar, né? Vocês sabem aí, esse julgado do STJ. Procurei na internet, tem um número. Eu já dei, né? Tô até meio tonto aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Adorante focado, jogando como? Sempre. Dentro da humildade. Mas aqui a gente joga muito duro. Abraço.